Olá, bem-vindos, boa noite. Hoje a gente está no segundo dia da nossa edição do nosso webinar Cultura do Acordo do Concilie. Hoje a gente está aqui com a ilustre presença da Lorena Tamanini e Humberto Cordella, que são os nossos convidados de hoje. Vou começar fazendo um pouquinho da introdução e apresentação da Lorena. A Lorena é advogada, consultora, especialista em projetos focados na transformação do relacionamento com o cliente e também foi diretora do Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e liderou a criação lá de todo o projeto do consumidor.gov. Não é isso, Lorena? Boa noite, obrigado. É isso. Pela sua Boa noite, obrigada pelo convite, Guilherme. Imagina, nós que agradecemos. E hoje também estou aqui com o Humberto Cordella, nosso querido parceiro aqui da Ânima Educação. Ele é diretor jurídico da Ânima, um dos maiores grupos educacionais do Brasil e cofundador da Simple Sign. Boa noite, Humberto, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Muito feliz em estar aqui com vocês, falando de um assunto que é relativamente importante para as empresas, até para que a gente consiga implementar um resultado cada vez melhor em termos de redução da judicialização. Legal, obrigado, Humberto. Pessoal, então, voltando e focando aqui um pouco mais no nosso tema de hoje, né, que a gente está falando de diálogos para um mundo pacífico, mas pensando na visão do consumidor, pensando na visão da digitalização, pensando em métodos alternativos de resolução de conflitos e quais são os principais caminhos e canais que tanto os consumidores e as empresas utilizam para evitar que a primeira opção seja direto um processo judicial. Vou começar falando um pouquinho do Concilie Online, que é a primeira plataforma de conciliação e mediação online do Brasil. A gente começou em 2009, de lá para cá já realizamos mais de 600 mil conciliações online em todo o território nacional. Atualmente a gente está fazendo cerca de 600 a quase 650, 700 sessões de conciliação dia, com várias empresas parceiras e também processos não ajuizados, já ajuizados, extrajudiciais, PROCONs, enfim, de vários tipos de objetos e comarcas por todo o Brasil. Queria começar um pouquinho a nossa conversa com a Lorena e perguntando para ela um pouco, né, considerando a sua trajetória por todos esses canais de atendimento, relacionamento com o cliente, direto, o que mudou nesses últimos anos, desde o início para cá, e como que está essa visão hoje em dia, Lorena? Guilherme, olha, primeiro eu quero agradecer de novo, viu, o convite, é uma satisfação, agradecer na pessoa da Priscila também e o Humberto pela oportunidade, estou conhecendo agora e sem dúvida vai ser um papo muito bacana. Assim, Guilherme, eu tenho, na verdade, a minha trajetória profissional, desde que eu tive o meu primeiro contato, eu acabei lidando num ambiente, teoricamente, de problemas, né, porque o primeiro lugar que eu trabalhei foi o PROCON, né? E fiquei lá bastante tempo. Então, assim, eu acabo olhando essa transformação da linha do tempo, como você coloca, um pouco dessa perspectiva, tá? Bem no cerne de um ambiente de problema, de fato. E o que eu posso dizer, e o que eu acho que se transformou de lá para cá, primeiro, da gente conseguir começar a entender que a natureza dos conflitos vem muitas vezes de questões mais triviais. Tá? Acho que esse é um aspecto importante. Tem um rompimento ou em algum aspecto da comunicação que aquilo se rompeu ou que algo não se compreendeu ou que algo não encaixou bem e que eu diria, e olhando por essa perspectiva, tá, Guilherme, eu gosto de fincar a perspectiva porque às vezes a gente pode olhar de fora e pensar assim, nossa, mas o mundo está tão polarizado, está tudo tão debatido, será que de fato... A leitura que eu faço nesse momento eu acho que a gente está tendo um olhar um pouco mais profundo e mais aberto sobre a natureza dos conflitos quando eu falo de conflitos de consumo, tá? E entendendo que, eventualmente, assim, quando a gente fala em ambientes de conciliação, de negociação, de transação ou de qualquer maneira, o pressuposto que eu estou falando aí é de uma retomada da confiança, de um link ou de uma relação que não necessariamente precisa estar quebrada. O olhar sobre isso eu acho que mudou. Tá? Eu me recordo bem, assim, o PROCON é um ambiente eminentemente de acordo, né? As pessoas vão para lá tentando resolver os seus problemas, é isso que acontece. E eu me recordo deste ambiente lá atrás, o quanto que era um ambiente conflituoso, difícil às vezes para trazer as partes para um ambiente, e a gente conseguiu a partir desse olhar evoluir e entender que não, peraí, eu consigo botar numa plataforma
empresas e clientes para se falarem, porque eles têm interesse em se falar. Se a gente for olhar para o consumidor.gov, ele é isso que ele é. Ele não tem nenhum mediador ali. Ele é uma plataforma pública onde pessoas estão tentando resolver uma negociação direta. E a gente acredita nela. Então, eu diria, sabe, Guilherme, que é isso. Esse é o aspecto. Acho que a gente está olhando um conflito numa dimensão um pouco mais profunda e desmistificando essa ideia de que é um ambiente completamente bélico e que não há condição nenhuma de se retomar um link de civilidade ou de relacionamento, por vezes, quando a gente fala de cliente, quando a gente olha para esse ambiente de conflito. Eu traçaria esse aspecto mais marcante para mim, tá? Ao longo do tempo. É isso mesmo, Lorena. Eu acho que essa questão de ter a opção não bélica direto, traçar um outro caminho, dar uma porta, abrir um canal, né, que é o principal. Não é isso, Humberto? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa possibilidade, esse meio direto para o cliente. Eu gostei muito da fala da Lorena, porque isso vai muito ao encontro do espírito do que a gente construiu dentro da Ânima. A primeira coisa que a gente fez foi focar na jornada do aluno. Tem que ser uma experiência prazerosa, gostosa, e que ele sinta de verdade que ele é ouvido e que ele tem voz e que ele pode eventualmente levantar a mão e dizer com toda clareza qual é a insatisfação dele, né? A segunda coisa muito relevante é tornar essa comunicação, e esse foi um ponto que a Lorena colocou com muita propriedade, tornar essa comunicação acessível. Eu recordo que quando a gente estava trabalhando para reduzir os processos, a gente começou a ler muito as iniciais para entender qual era o padrão que vinha ali, né? Qual era a principal dor, qual era a principal reclamação. E a gente identificou o número mágico. O número mágico eram 3. 3 tentativas de solucionar o problema com os canais internos das instituições. Não tinha a quarta vez. A quarta vez o aluno ele optava por judicializar. E o que você observa disso? Que a instituição não está ofertando a ele meios de solucionar o problema internamente. E ele prefere trazer um terceiro para essa história para solucionar o problema da vida dele, porque a instituição não foi competente em ofertar meios e formas de acontecer, né? Então, quando a gente observou isso, a gente fez um ajuste pequenininho, simples, mas que nos ajudou a reduzir muitos processos. A gente tem um CRM, um dos mais famosos no Brasil e no mundo, e a gente criou lá um segundo chamado, ou seja, se o aluno abrisse o segundo chamado sobre o mesmo assunto, esse chamado ia para uma equipe de elite que trataria esse assunto com maior rigor e com maior seriedade, né? Não que das outras vezes não fosse, mas muitas vezes a gente sabe, no call center a rotatividade é muito grande, então você acaba tendo um turnover muito alto e nem sempre você consegue treinar todo mundo a contento. Então, essa simples alteração fez com que a gente reduzisse muito as nossas ações judiciais. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dos nossos números, mas isso era foi justamente nesse intuito, e desculpa te cortar, só que eu ia engajar lá na primeira pergunta. Como que você prevê e evita gerenciar esses conflitos diretos dos clientes? Exato, então você vê uma atitude simples, né? Uma alteração no CRM, em que com um segundo chamado sobre o mesmo assunto, já ia para uma equipe especializada para tratar do assunto, a gente conseguiu reduzir 55% da nossa base de processos judiciais, né? E agora, e aí contando um pouquinho da história, né? A Ânima, ela é uma empresa que ela vem crescendo ao longo dos últimos 18 anos. Ela começou em 2003 com uma universidade lá em Minas Gerais, que era a UNA, tinha 3.000 alunos, e hoje, em 2021, a gente termina com 330.000 alunos, ou seja, um crescimento vertiginoso. A gente protagonizou o maior deal da história da educação. A gente comprou a Rede Laureate por 4 bilhões de reais. Né? A Ânima, ela conseguiu algo inédito, né? Que é comprar uma empresa que era 2 vezes o tamanho dela. Então, ela tinha 130.000 alunos e comprou uma empresa com 220.000 alunos, né? Então, quase que o dobro. Então, de fato, a gente agora tem um grande desafio, porque além dos ativos vieram também os passivos, né? Então, a gente estava lá com 797 processos judiciais, hoje a gente está com 7.000, quase 8.000 processos judiciais para gerenciar, né? Então, você observa o seguinte, quando eu assumi como diretor adjunto, a gente estava com 1.466 processos.
Em 2 anos, eu levei de 1.466 processos para 797. Né? Um número muito, muito interessante e que rendeu várias conversas, inclusive de benchmarkings, né, de empresas de auditoria que tentaram entender qual foi o movimento que a gente fez. E o movimento é muito simples. Primeira coisa que a gente fez, a gente focou na jornada do aluno. Segundo movimento, a gente de fato começou a mergulhar nas dores desse aluno para entender o que de fato nessa jornada não estava prazerosa e adequado. A gente melhorou nossos processos de comunicação interna e a gente começou a buscar parceiros no mercado que de fato nos trouxessem soluções tecnológicas e, obviamente, expertises que nos permitisse reduzir. Né? Então, eu sou um assíduo cliente aqui da Consigni, né? Eu Ânima. A gente aposta e acredita muito na ferramenta. A gente mandou uma base para fazer mediação e foi uma base extremamente exitosa, além dos robôs de auditoria. Então, hoje, Guilherme, assim, sintetizando essa fala, eu acho que respeito ao consumidor, uma experiência incrível, uma estrutura de comunicação bem alinhada e tecnologia. Só isso. Só por isso. Só por isso. Mas pegando esse gancho, né, da tecnologia e dos parceiros, de como fazer uma seleção para colocar o cliente no centro e também buscar soluções para reduzir uma base, mesmo com um passivo grande, né, ainda mais um merge, né, onde você tem outra empresa, outros costumes, outros legados, né, toda essa integração é um desafio, né, não lhe invejo a sorte. E me permita só uma parte, que acho que você tocou num ponto muito interessante, sensível. Quando a gente estava fazendo o planejamento da integração, como isso estava sujeito à apreciação e aprovação do CAD, a gente não poderia trocar informações sensíveis. Então, foi criado um Clean Team que tinha a função de capturar as informações de ambas as empresas, e aí eles faziam toda a análise do que era sensível ou não, e aí, com base nisso, a gente ia construindo o planejamento. E eu lembro que teve um dia que a gente contratou a McKinsey para fazer esse planejamento, e a consultora da McKinsey me chamou para uma reunião e falou que o meu número estava errado, porque não era possível eu ter 797 processos e eles com 7.000 e tanto. E isso tem a ver com a cultura e com o DNA e a forma como cada empresa trata o seu cliente, o seu consumidor final. Então, o que você falou é muito interessante, porque eu vivenciei isso na pele. É diferente o nível de reclamação que eu tenho nas empresas que eu adquiri do nível de reclamação nas empresas que a gente foi construindo ao longo dessa jornada. Exatamente, esse é o ponto, e por isso que, às vezes, nós aqui do Conselhi, né, que temos contatos com diversas empresas, diversos segmentos distintos, que a gente cada vez mais sempre tenta mostrar uma outra ótica. Olha, a gente pode sim fazer acordo extrajudicial, a gente não precisa chegar no judicial. Se tiver ajuizado, se for às vezes trabalhista, vara civil, sim é possível fazer uma mediação, sim é possível fazer uma conciliação, identificar outros canais, outras possibilidades de fechar acordos e de minimizar e transformar conflitos em acordos, em soluções consensuais, e não numa sentença, né, que vai ser mais cara, às vezes nenhuma das partes saem satisfeitas com essa decisão, enfim. Agora, pegando um pouquinho, voltando no gancho da tecnologia como os parceiros, eu queria falar um pouco com a Lorena justamente sobre isso, né? Como a tecnologia, além do ambiente corporativo, também no poder público e em possibilidades com o consumidor, pode auxiliar, quais são os canais, os meios, as possibilidades, o que já existe de tecnologia para o consumidor ou não, nas suas consultorias, o que tem visto assim nessas soluções tecnológicas? Vou começar de trás para frente, tá, Guilherme? O que eu tenho visto em consultorias? Não é incomum, e aí de empresas grandes, pequenas, enfim, normalmente as mais tradicionais e mais departamentalizadas, você tem uma frustração um pouco de, nossa, a gente investe tanto em tecnologia e mesmo assim não está conseguindo os resultados que a gente quer, seja na experiência do cliente, seja no resultado que tem. E aí, eu já vou conectar com uma coisa que o Humberto falou, e ele falou, parece que é a coisa mais simples do mundo, mas faz todo sentido. Eles conseguiram fazer muito bem, que é inserir a tecnologia no contexto de uma estratégia mais ampla, mas que tem outros elementos importantes. O primeiro deles é uma visão inteligente do que você está fazendo.
Você está integrando, você está fazendo um trabalho ali de M&A com dois grupos, duas culturas diferentes, você já sabe que você vai passar por isso, como você mitiga, como você lida com isso. O outro aspecto é ter um olhar de jornada com esse que é um cliente, mas N parceiros também isso acontece, né? E quando a gente fala de jornada, a gente pressupõe a comunicação que a gente coloca, a volta, uma comunicação de mão dupla, né? A compreensão do sentimento dele em cada etapa da jornada. Ele tá mais apreensivo? Ele está tranquilo? Qual é o momento adequado de falar sobre os assuntos? E aí, o último elemento é uma visão muito clara do perfil de pessoas em cada fase da etapa. Então, ele colocou muito bem. Olha, eu tenho volumes que são mais repetitivos e mais massivos, são tratados no call center, está tudo certo. Entretanto, se eu tenho uma complexidade maior, ele vai para um núcleo diferente, com pessoas com senioridades diferentes e etc. Para mim, a chave do digital e quando a tecnologia faz sentido e quando ela funciona, é quando no meio ou no coração dessa estratégia ainda estão as pessoas. Tá? Então, acho que esse é um aspecto importante. Acho que está todo mundo apostando em plataformas, tá, Guilherme? Eu acho isso importantíssimo, mas eu acho que a gente não pode desassociar que a tecnologia ela entra no contexto de uma estratégia bem feita. Mesmo quando eu falo de conflitos, de tentativa de solucionar conflitos que são judicializados ou estão à beira da judicialização ou estão num ambiente conflito, tal como o PROCON, ainda uma carga de inteligência gigante que a gente coloca. E o que eu acho extraordinário nesses casos são aquelas empresas ou aquelas iniciativas, inclusive públicas, quando elas acontecem, que mesmo nesse momento não perdem a oportunidade de criar ou gerar valor. Porque tem gente, ou tem grupos, e isso é muito comum, né, que você, no momento em que uma demanda está judicializada, é como se ela se descolasse do fluxo, ou da visão, ou do radar da empresa. É muito comum isso, tá, Guilherme? Você me perguntou da dimensão das consultorias. É muito comum, inclusive, que a conta financeira do jurídico não seja analisada ao mesmo tempo em que eu analiso os meus projetos de investimento no relacionamento, na jornada do cliente, etc. Então, tem um equívoco gigantesco aqui que eu acho na estratégia das empresas que estão lutando contra em iniciativas de não judicialização ou de solução de conflitos, que é o seguinte: ao mesmo tempo que eu estou apertando o santo do meu diretor lá de atendimento, do meu executivo de atendimento, querendo que ele gere save, põe um monte de robô para falar com o meu cliente, eu estou contingenciando cada vez mais para o meu jurídico, para as ações judiciais, e estou achando estranho que eu não sei de onde vêm as ações judiciais. Isso que o Humberto falou foi uma foto completa, uma big picture em que você olha desde o começo. Ele falou para a gente, desde a integração, até o momento do relacionamento com o cliente dele, até as estratégias que ele está botando no final da cadeia, imprimindo tecnologia, em plataforma de conciliação, e até esse momento ele está olhando para esse cliente, para esse usuário, para o estudante, como uma jornada. Eu acho que isso que é extraordinário, e eu acho que isso, tá, Guilherme, que é muito difícil. Eu acho que as empresas, e nem sempre são empresas extremamente tecnológicas, às vezes tem uma dificuldade enorme de se ver numa estratégia única, tá? E, Lorena, eu acho que você pontuou exatamente, né? Foi um dos maiores pontos que a gente identifica aqui também no Concilia, justamente isso. A pessoa, às vezes, ela quer fazer, ela quer começar, não sabe meio que por onde, tem essa questão do, a ouvidoria, o saque não resolveu, caiu aqui no jurídico e eu chego com isso aqui, o que eu tenho que fazer imediatamente? Mandar para o escritório terceirizado. E cada mês mais... É só esse o canal que é encontrado. Pode falar. E o pior é que vai dando a sensação que vai ficando cada vez pior. Esse é o ponto, né? Quanto mais você terceiriza, quarteiriza, pior você vai ficando. Eu me recordo bem, tá, Guilherme? Eu vi uma experiência uma vez, a gente foi fazer um esforço com os representantes, nem dizer os advogados que iam nas audiências, porque eu nem sabia dizer se era ou não naquele caso. Mas quando a gente foi fazer um estudo, você não tem estruturado até o fio lá, a última milha, se deu certo, se não deu, a gente descobriu que tinha escritório que já não comparecia à audiência. Tinha escritório, quando a gente foi atrás dos PROCONs para ouvir o que eles tinham a dizer para a gente, e aí com a cara assim, a cara e a coragem, tá, Guilherme? Chegando no PROCON dizendo, eu vim aqui para te ouvir.
Isso é uma coisa que as empresas têm que fazer, é muito importante fazer. Eu vou lá só para ouvir. O que você descobre na ponta de escritório quarteirizado fazendo? E ele não tem a menor... Imagina se ele está ali representando o teu interesse, a tua proposta de valor, de forma alguma. Então, acho que muitas empresas conseguiram, né, fazer mitigar tanto essa ponta da ação judicial que conseguiram imprimir um pouco mais de sofisticação e de inteligência nesse processo. Mas é isso, quanto mais longe vai ficando, pior vai ficando, mais esse nó é dado, e no final a gente se surpreende com aquela sentença ou com aqueles valores que são aplicados, né? E o ponto também é a consequência de tudo isso. Eu até queria trazer esse ponto um pouquinho mais para o nosso arremate final, mas eu sou a favor do aquecimento ali do debate sobre isso, não perder a oportunidade. Porque essa imagem é a empresa que está ali sendo representada, né? E se a empresa está ali sendo representada, esse consumidor não está se sentindo respeitado o suficiente por aquela pessoa que está ali, que leu um papel, que chegou a fazer audiência em 15 minutos, vai fazer a próxima na outra sala que está acontecendo também. E que são acontecimentos de um contencioso de massa que existe porque as causas raízes não são efetivamente tratadas e tudo mais, entre várias outras questões aqui que, enfim, cada um sabe do problema interno que tem, mas essa questão é um impacto social de grande monta, porque ali a gente tem um consumidor que hoje ele está no jurídico, mas ele é um aluno, ele é um usuário, ele é uma pessoa efetivamente que comercializou alguma coisa com aquele cliente. A gente tem toda uma estrutura de um PROCON, toda uma estrutura de um juizado especial cível, o impacto desse processo judicial e que, se você pensar, tem outras questões muito mais importantes na fila do que aquele problema judicializado porque ele não encontra outro caminho. Né? O sofá veio marrom e era branco que eu comprei, não tem outro caminho a não ser a judicialização. Não tem um canal, não tem isso. E é sobre isso que eu queria pegar esse gancho já para o Humberto e falar. Eu acho que tecnologia é muito importante, mas não só tecnologia, né? Esteira, métodos, como trazer isso e fazer o começo ao fim, essa parte que a Lorena disse, de ir lá, ouvir, entender o PROCON, entender quais são os principais, né, focos ali do problema, onde que eu sou um dos maiores centros litigantes, deixa eu ir lá, deixa eu conversar com os juízes, deixa eu entender a causa raiz de fato ali, de veras, mas para fazer isso, é primeiro muito fundamental uma tecnologia. E eu queria falar com você e entender quais são as principais tecnologias indispensáveis para a boa condição de um jurídico. Eu queria aproveitar um pouquinho antes, porque eu estou de verdade embasbacado com a sinergia aqui com a Lorena e com você, porque a gente está falando exatamente as mesmas coisas. E eu percebo que a Lorena ela tem um conceito técnico muito bem delineado por conta da experiência que teve do lado de lá do balcão, né, na vida pública. Você, porque constrói relacionamentos e sabe o quanto é importante reconstruí-los, né, na medida em que eles vão sendo combalidos ao longo do tempo, e eu porque tenho a experiência de ter feito isso na prática e ter resolvido, né. Eu recordo que em 2018 a gente teve a conversa que para mim foi a conversa divisor de águas na Ânima, que foi a conversa do café com o presidente. Então, eu tive uma conversa com o CEO e falei que não aguentava mais, porque eu era altamente contestado por conta das provisões, mas eu não tinha voz, eu não podia dizer assim, escuta, esse lixo todo que está aqui, né, radioativo, que você quer passar longe, e não quer dizer que foi você que gerou, foi você que gerou, e eu preciso te contar isso, né? Então, eu conversei com o presidente e aí a gente fez uma conversa que a gente chamou todos os C-levels, todos os reitores, a maior nível de liderança da empresa para uma reunião que ficou conhecido como um café com jurídico. Essa reunião foi uma reunião, assim, uma lavação de roupa suja, mas no bom sentido, em que a gente começou a demonstrar para as pessoas que elas causavam esses problemas, que era muito bonito chegar lá e dizer que bateu a meta de captação, que bateu a meta de rematrícula, mas que isso gerou um rastro de problemas para trás que era totalmente desconectado do resultado dele. Porque como isso era tratado dentro de uma rúbrica chamada contingências, e isso não era aberto, para ele tanto faz, porque não é ele que responde especificamente sobre aquele ponto. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a vincular isso ao centro de custo. Fala, não, maravilha, não tem problema nenhum. A gente vai continuar gerenciando os problemas aqui, só que eu preciso te dar ciência de que esse problema é seu. E a gente começou a alocar cada coisa dessa nos centros de custos.
mudou completamente a conversa. A gente começou a levar todos os problemas e, de verdade, numa perseguição insana de achar a causa raiz, para que a gente possa demonstrar para os gestores quais são os pontos que precisam ser melhorados, né? E, obviamente, a cultura da empresa de sempre olhar o aluno como o centro da escola, né? Então, a razão de ser da Ânima são os clientes e os consumidores, né? E isso tudo aliado ao aspecto tecnológico, né? Então, 2018, quando eu fui convidado a ser diretor adjunto, eu trouxe comigo 3 pilares. Primeiro pilar, pessoas. Segundo pilar, gestão. Terceiro pilar, tecnologia. Então, a gente buscou as melhores plataformas no mercado mesmo. Então, a gente hoje tem uma empresa que faz toda a gestão do nosso contencioso, que é a Thomson Reuters, através do Legal One. Então, uma empresa altamente séria, que investe massivamente em tecnologia e melhora o produto a cada dia. A gente tinha muito problema de sumir processo, sabe? A gente tinha um software muito ruim anteriormente. A gente apostou numa empresa que faz toda a parte de interface entre o jurídico no aspecto consultivo, né? Que também ficou muito forte na companhia, em que o jurídico passou a ser chamado para tomada de decisão, né? Então, a gente, que é o Netlex, que é uma plataforma que também tem uma interação excelente. O Concilie, como a nossa plataforma de mediação, de validação da nossa base, através dos robôs e das inteligências artificiais aplicadas, né? E o processo de mediação também. E com isso, aí o DocSign, né, que passou a ser também uma ferramenta muito interessante, especialmente na pandemia. Então, esse era o nosso pilar. Aí agora a gente conseguiu, através de uma nova reestruturação que a Ânima teve, ela pegou o ERP da Oracle, que vai fazer simplesmente o ponta a ponta. Então, o jurídico entra como se fosse um pedacinho da esteira de produção. Então, a gente passa a ter uma sinergia muito grande entre os setores e todas as áreas. Esse aspecto, Guilherme, a meu ver, ele foi, de verdade, um divisor de águas, tanto que isso faz parte dos princípios da Ânima. Um dos princípios da Ânima é a tecnologia, ela é um meio para a gente conseguir os nossos resultados. A Ânima, quando teve o problema da pandemia, em 5 dias conseguiu converter toda a sua matriz de presencial para a distância, né? E aí a gente não usa o conceito do EAD, ao contrário, né? É a aula síncrona, a gente dá aula ao vivo mesmo, o aluno interage com o professor, enfim. Então, toda essa construção desse modelo permitiu a Ânima ser hoje a empresa com maior market share em cursos nota 4 e 5 no Brasil. Por quê? Porque a gente quer, de verdade, transformar o país pela educação. E para transformar o país para a educação, eu preciso ter certeza que o meu aluno está vivendo uma jornada de transformação na vida dele. Ele tem que sair, ele tem que entrar de um jeito e sair 10 vezes melhor na outra ponta. Então, o nosso cuidado, o nosso zelo, não é só com a jornada, né? Com todo com essa conexão com os nossos setores, né? Como eu te falei, a gente tem a Salesforce como o nosso CRM de interação com o aluno, não é só isso. Mas, assim, da interação do professor com o aluno, da forma como a gente ensina. A gente importou as maiores e melhores tecnologias de ensino do mundo. A gente tem hoje a metodologia ativa de ensino que a gente importou da Finlândia. Então, o protagonista não é mais o professor, o protagonista é o aluno. O professor, ele é o mediador do conhecimento. Porque hoje o Google tem muito mais informação do que a cabeça de qualquer professor. A pergunta não é mais a informação. A pergunta agora é o que você faz com essa informação? E esse é o grande papel do professor. Não mais que o aluno memorize um sem número de informações, mas que o aluno tenha, sim, inteligência em aplicar esse conteúdo na vida pragmática, no dia a dia, na vida profissional. Excelente, é muito importante a gente ver, né, empresas engajadas com essa questão da centralização do cliente, né, e colocar ele em primeiro lugar, entender qual é a dor ali do seu consumidor, do seu aluno, do seu usuário, do seu, enfim, dependendo de cada segmento. E nesse intuito de colocar o cliente, o consumidor no centro, que eu queria ver com você, Lorena, quais são os principais benefícios assim do acordo? Por que a gente deve incentivar um canal conciliatório, amistoso, autocomposição das partes? Assim, ó, Guilherme, eu vou começar do bem do alto para uma visão até mais pragmática, tá?
Primeiro porque eu acho que é civilizatório, assim, a gente vive num momento que não é possível, a gente tem que acreditar que é possível a gente estabelecer relações melhores e mais estruturadas, né? Porque que geram confiança nas pessoas, né? Eu acho que isso é um mantra para o momento. A gente precisa disso, porque do contrário, a visão de futuro fica muito ruim, né? Quando a gente pensa que não, qualquer discussão vira uma discussão absurda. Em alguma medida isso toma a nossa agenda, né? A gente tem visto isso um pouco, né? Então eu acho que de alguma maneira eu falo muito isso com os times que lidam com as células críticas que a gente chama, né? Eu sempre falo isso, eu falo, olha, sabe aquele mantra, aquele papo que você posta lá nas redes sociais, aquela militância toda? Então, quando você está de frente a um conflito, é a tua oportunidade de fazer ativista ali e falar, não, agora eu vou ouvir essa pessoa e tudo mais. Então, acho que tem esse aspecto que vai até numa dimensão civilizatória, né? Mas tem outras questões também, sabe, Guilherme? Eu acho que hoje em dia, até pelos modelos de empresas exponenciais, né? A gente olha, a Anima é uma empresa exponencial, né? Esse número que o Humberto passou para a gente no começo é uma coisa, assim, da onde pulou para onde foi em quantidade de alunos, daqui a pouco está chegando a 1 milhão. Quanto que você falou, Humberto? Hoje, 330 mil alunos. Não, é um negócio inacreditável, né? Da onde saiu e para onde foi no espaço de tempo que foi. Então, assim, quando a gente olha para as empresas assim, elas acabaram ensinando algumas coisas para as demais empresas com um formato um pouco mais tradicional, que é assim, ó, você precisa de perseguir modelos que são modelos mais capazes de gerar valor e confiança, porque é isso que é o diferencial para você escalar nessa proporção. O básico não leva a gente a essa proporção, né? Quem faz uma pauta exclusivamente de custo, sem tentar olhar, a não ser que você seja extremamente eficiente, uma coisa fora do comum, né? Mas e sem olhar a satisfação e a dimensão do seu cliente, dos seus parceiros chaves, você não consegue impor uma trajetória dessa. O fato é que todo mundo quer uma trajetória dessa. Então, acho que essa nova visão pautada na proposta de valor, e a proposta de valor muito pautada no seu segmento de clientes, no desenho do serviço que você está oferecendo a solução e a maneira como você está fazendo a interlocução, desenhada a partir daí e pautando as empresas, né? Quando você faz aquela lavação de roupa suja ali com vários departamentos, né? Isso é um jeito de dizer o seguinte, pouco importa o que vocês fazem individualmente nas suas áreas, isso não leva ninguém a lugar nenhum. É o todo que entrega o valor, né? Então, esse eu acho que é um outro aspecto importante. E aí, Guilherme, tem uma coisa que é mais pragmática, que eu acho assim, ó, as empresas que trabalham com inteligência analítica, com diagnósticos, etc., já entenderam que tem hora que o que você precisa fazer é mitigar o teu risco e gerenciar o teu custo, ao mesmo tempo em que você põe soluções mais eficientes e ainda assim você está gerando valor, tá? Você olhar para ambientes aonde você tem perfis mais seniorizados, tecnologia, uma condição mais instrumentalizada para lidar com eventuais conflitos ou com demandas críticas, por mais que isso numa conta fria possa parecer um investimento descolado, mas, de novo, você não pode comparar esse tipo de arquitetura que você põe para enfrentar ou para cuidar daquela sua camada de conflitos que incomoda, né? Hoje em dia, Guilherme, nós estamos com uma situação que é assim, ó, tem gente, e eu lido com N empresas, em N projetos isso acontece, é melhor tomar uma ação judicial do que você tomar um problema que viralizou, tá? Porque aquilo ali, aquilo que chega na tua camada de reputação, fica tão problemático que, de alguma medida, investir nessas camadas de conciliação, olhando inclusive para isso, para esses aspectos de marca, de reputação, vai muito além do jurídico. Isso. Então, às vezes, eu acho uma pena que essas discussões aconteçam exclusivamente nos ambientes dos jurídicos, porque elas têm tudo a ver com a dimensão de negócio, reputação e marca. Então, acho que isso é o que a gente tem no momento, né? É um olhar sobre o conflito, inclusive como uma oportunidade de você capturar aquela inteligência, né? Fazendo uma visão reversa, né? De como é que chegou até aquele ponto. Humberto, chegamos num número. São 3 vezes que o cara... Você acende uma luz lá e diz, olha, alguém acolhe esse cara porque ele vai transbordar. Então, acho que
essa é a dimensão da gente colocar o cliente no centro do negócio e investir nessa camada da conciliação, do diálogo. E eu diria assim, né? A gente fala da conciliação quando eu estou falando de demandas de maior criticidade, em estruturas, tá? De conciliação. Mas eu falo da conciliação, inclusive, como um skill, tá, Guilherme? Desde o início da jornada. Esse olhar do tipo, isso tem que estar na cultura, isso vem de cima para baixo, não adianta. Não adianta CEO virar e falar que tem centralidade no cliente e, no fim das contas, está perseguindo só custo, só redução de custo, botando URA para reter cliente, botando um monte de robô dificultando para falar com as pessoas. É claro que essa conta não vai fechar no final. Então, acho que esse é um aspecto importante, sabe, de você entender exatamente a dimensão do seu problema e das suas oportunidades, e investir olhando para essa foto completa, e não como se isso fosse um silo do jurídico, por exemplo, exclusivamente para a gente falar de prevenção de conflito, especificamente por causa do que eu falei. Hoje essa dimensão reputacional está pesando muito, né, Guilherme? Às vezes tem situações que são muito simples, que você fala assim, meu Deus, como chegou nesse caso? E quando você vai ver, está num Twitter aí, gerando aquilo tudo. É ruim, né? Então, acho que esse aspecto tem a dimensão civilizatória, como eu falei, mas eu acho que tem essa camada instrumental pragmática para o negócio também, que já se mostrou muito mais interessante, né, do que você deixar estourar e tentar administrar quando você, no nível da contingência judicial. Ali já não gera valor para ninguém, até porque o juiz também já está de saco cheio, né? Isso é uma coisa que a gente também, às vezes, eu me recordo, uma vez a gente foi falar contigo, mas o juiz não entende o nosso ponto. Eu falei, claro que ele não entende o seu ponto, ele não aguenta mais você lá, ele não aguenta o seu preposto despreparado lá. Ele é uma pessoa, ele já olha às vezes para você e fala, ixi, lá vem, não tem proposta, não sabe nem do que está falando. Então, são aspectos, né, Guilherme, que a gente tem que olhar como um todo e não individualmente quando a gente vai tratar as demandas, né? Perfeito, Lorena, exatamente isso. Você tocando nessa questão da reputação, de como mídias sociais, como isso tem inflamado e também, ao mesmo tempo, enfoque, né? Porque é importante, é um canal que funciona, que é rápido, que as pessoas estão ali atualizando o tempo todo. Isso influencia demais, né? A refidelização de um cliente é uma coisa chave, cada vez mais, né? A gente teve um episódio, uns anos atrás, de um outro parceiro aqui nosso do Concili, que é uma empresa de varejo, enfim, tem supermercados e tudo mais, que teve um evento que foi em rede nacional, aconteceu uma morte numa loja e tudo mais. Isso acabava impactando os acordos de outros objetos completamente distintos, que as pessoas falavam assim, não, eu não quero fazer acordo com essa companhia. Não, mas a proposta é boa, o valor da sua ascendência é de X, a gente tem uma proposta de 95%, 80%, às vezes bem vantajoso para pagamento diretamente de conta corrente, eu não quero ouvir a proposta, vamos marcar uma sessão para que o senhor possa ter acesso direto ao preposto da companhia, para ele negociar, ver qual seria a melhor solução. Não quero. Com essa empresa eu não quero ouvir. Então, às vezes, acontece alguma coisa de reputação que não tem nada a ver, mas isso inflama, isso invade, isso é um tsunami, é uma gota que vai invadindo todos os outros canais e outros princípios. E esse valor de marca é muito importante. Eu acho que não tem meio mais recorrente no Brasil, sobretudo com essa questão da judicialização, que as pessoas estão satisfeitas, não tem um canal propício, ela vai entrar com ação judicial. Se isso chega no jurídico e não está bem calçado, não tem uma solução de separar joio do trigo ali, do que eu vou seguir em diante, do que eu resolvo preventivamente e torno isso, de fato, melhor possível, que eu posso fazer de melhor com esse cliente, porque, de fato, houve uma desconformidade interna. É normal, todo mundo erra, as empresas estão comercializando, estão crescendo, estão se fundindo, existe uma fase de estruturação, algum momento pode acontecer alguma eventualidade. Total. E acontecer é normal. Agora, se acontecer, vamos resolver da melhor forma, mais respeitosa, direto com o seu cliente, para que ele consiga ter sucesso e volte a comercializar, e volte a fidelizar, e você fique prevalecendo e mantendo cada vez mais um nome, uma marca, um statement, assim, com as pessoas todas. E Humberto? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque esse ponto que você falou é realmente muito interessante. Quando a gente estava fazendo aqui já o processo de integração mesmo e tal, algumas coisas chamaram bastante atenção. Primeiro, o seguinte, tratar prestação de serviço educacional como massa nunca vai ser. Eu afirmo, em qualquer fórum, qualquer discussão, pode colocar quem você quiser aqui na frente, eu vou dizer sempre, prestação de serviço educacional, onde você está transformando a vida das pessoas, nunca
vai ser conceito massificado. Nunca. E essa empresa que a gente adquiriu tratava como massa. Então, eram as coisas horríveis, assim, exatamente como vocês contaram aí, preposto que não sabe nem o que está fazendo ali, defesas genéricas, né, que não tem a menor preocupação de dar o contorno fático adequado daquilo que está sendo controvertido, um horror, né? Então, essa foi a primeira coisa que a gente, de fato, eliminou aqui. Então, não dá para ter esse conceito massificado. O segundo ponto, e olha que interessante, perceba o que é a tecnologia. O Procon aqui de São Paulo, ele é totalmente digitalizado. Você acredita que eu recebo mais reclamações no Procon do que eu recebo ações judiciais no mês? Sabe o que isso sinaliza? Que o aluno quer resolver o problema. Porque se ele quisesse ganhar dinheiro, ele judicializaria primeiro. Então, o que eu falei? Foco total no Procon. Por quê? Porque esse cara ele quer resolver o problema, ele não quer uma arenga, né? E aí a gente começou a reverter. E isso é um processo que a gente vem construindo agora para justamente não ter mais um nível de processos tão alto chegando. Primeira coisa. Agora, segunda curiosidade. No Nordeste, o Procon não é digitalizado, né? Então, o que o aluno faz lá? Ele prefere entrar no judicial ao invés de ir para o administrativo. Então, é interessante para você ver como a questão da tecnologia ela é um divisor de águas. Porque é possível, tá? E até eu tenho lá, imagina, se chegar, sei lá, 50 ações, eu tenho 6 reclamações no Procon. Aqui em São Paulo é o inverso, entendeu? Eu tenho 6 ações judiciais para 50 reclamações no Procon. Né? É possível que se lá fosse digitalizado, eu tivesse um resultado diferente. Agora, o ponto é, primeiro, será que se a gente não tivesse um canal digitalizado, em que o aluno tivesse um acesso a uma equipe mais seniorizada, muito mais preparada para resolver o problema, eu já não tivesse aqui uma mudança nesse resultado, né? Tal e qual nós estamos construindo com o Procon em São Paulo? E aí você vê de novo como esses órgãos de proteção ao consumidor, né, o Procon, e que tem essa finalidade de construir relacionamentos, como eles são fundamentais. As empresas não entendem isso. A Lorena tocou num ponto muito importante. Aquilo ali é um bunker repleto de dados interessantíssimos. Então, é importante você tratar isso com a mesma seriedade. As empresas, elas focam naquilo que é contingência, porque Procon não aparece em nenhuma rúbrica lá, não afeta resultado de ninguém. Então, ninguém está nem aí para isso. Agora, uma empresa que tem o consumidor no centro da sua operação, foca na experiência, ela vê no Procon a oportunidade de acertar aquilo que ela não vinha acertando no dia a dia. Então, por isso que eu quis fazer esse parte, porque eu acho que tem elementos aqui importantes para validar o que nós estamos falando, né? É isso, Humberto. E a questão do volume não ser tratado massificado é uma questão assim. Todos os dias eu falo isso, eu acho, na minha vida. Tipo, estratégico. É massa porque é volume. Só que não é porque é volume que a gente tem que tratar todos os casos a toque de caixa, com o mesmo objeto, com a mesma alçada. Com certeza. Aqui no Concilia, a gente faz caso a caso. Eu tenho empresas, né, de telefonia e que tem um volume expressivo, novos casos entrantes todo mês, e a gente faz sessão de conciliação por sessão de conciliação, proposta individualizada para cada caso, e não tratar aquele consumidor como mais um, porque ele é do interior daquele lugar, daquela comarca, que já tem a experiência de ter uma condenação de X reais, e é por isso que a gente vai tratar isso como mais um caso. Ô, Guilherme, você está falando isso, assim, eu juro para vocês, isso até me comove, sabe? Porque tem uma coisa, eu acho, e tem aquelas coisas que a gente faz porque acredita com a alma, né? Eu vejo isso claramente com o que você está falando, e o Humberto na camada lá do que ele está dizendo. Eu insisto muito nisso, tá, Guilherme? No fim das contas, o que está acontecendo... Eu fui muito tempo, a maior parte do meu tempo, da minha vida, né, da minha carreira, eu tive em cadeira de órgãos públicos, de autoridades públicas, boa parte no Procon, depois no DPDC. Mas, de novo, né, o que eu falo, na cadeira de uma autoridade pública, quem olhava o mercado do lado de lá, no fim das contas, a gente materializa o que a gente acreditou todo esse tempo para dizer o seguinte: meu Deus, eles precisam se falar, a gente precisa de uma plataforma. Quando o consumidor.gov nasceu, Guilherme,
O que as pessoas diziam para a gente é assim, mas peraí, mas por que vão resolver? A gente falou, não, a gente sabe que vai resolver, sabe por quê? Porque está faltando uma plataforma de comunicação que dê métrica, que dê cadência, mas que dê condição deles se falarem. Porque a gente acredita nisso. E por que a gente sabia que tinha como? Por causa da experiência que a gente tinha dentro dos PROCONs, como o Humberto falou. E tinha gente que dizia assim pra gente, não, mas de forma alguma, sabe por quê? Porque se não tem uma multa, um martelo lá, ninguém vai fazer acordo. E muito pelo contrário, a plataforma se materializou. E o fato da gente ter tido tanta dificuldade nisso, Guilherme, que para mim eu acho que é um dificultador até hoje, das pessoas terem essa dificuldade de continuar vendo o processo como uma jornada. Eu já tive em cadeiras executivas em empresas e hoje acabo prestando assessorias para ambientes executivos, ou seja, na camada da estratégia, eu falo muito isso, eu falo, você sabe dos abacaxi que você tem, você sabe. E no fim das contas, quando a gente aposta num ambiente de conciliação, né, como eu sou uma grande incentivadora, tá, Guilherme, de estruturas de conciliação, ainda, mesmo para as empresas que estão no consumidor.gov, você está no ambiente de negociação e depois, porque no fim das contas, se a gente apertar, você está dando a oportunidade de que alguém entenda aquele problema concretamente e te traga uns apontamentos e diga assim, nossa, não, mas aqui não. Deixa eu te falar, realmente o caso aqui foi grave, gente, vocês não estão entendendo. E aí, quando você vira para mim e fala assim, não dá para ficar analisando esses casos sobre a dimensão de, não, mas lá no Espírito Santo a média da indenização que se paga para isso é essa ou aquela. Não, essas duas coisas não combinam. Não dá para você dizer que você está lutando e fazendo política interna, estratégia para fazer acordo, para pacificar, se você na largada faz isso. Eu lembro muito, tá, o Guilherme, de situações, eu recebi muito, né, algumas empresas na época do consumidor.gov que diziam assim para a gente, não, mas o consumidor.gov pode tratar de tudo, só que essas questões que referem-se a dano moral não podem ser tratadas aqui. Eu lembro que eu falava assim para eles, eu falava, gente, olha só, você está presumindo que não tem a menor chance de você ouvir uma coisa e falar, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu? Não. Então, você está querendo dizer para esse consumidor que, assim, nem passe por aqui, porque eu não quero nem te ouvir. Vai direto para o judiciário, porque é lá que eu falo com você sobre esses assuntos. Então, Guilherme, esse ponto que você colocou, para mim, é fundamental, que é uma coisa sobre premissa. Por isso que eu digo assim, se você está disposto ou não a desenhar estratégias pacificadoras, isso tem a ver com o speech de quem está sentado lá no high level realmente, e o quanto está disposto a fazer isso acontecer. Porque é incompatível, né? Não dá para você dizer que você está trabalhando conciliação e o parâmetro em que você delimita o seu jeito de conciliar é de não, ouvidos mocos, eu não quero nem saber, porque meus limites são esses aqui. É isso. Não tem explicação para o óbvio. É quase isso. Só falta enxergar. Por isso, quando a gente se depara com Humberto Cordella, olhar, botando a mão na massa, mudando, tirando o óbvio, não, deixa eu fazer assim, vamos tentar dessa forma, bota robô, bota gente, bota não sei o quê, esse tipo de gestor interno de um jurídico que eu super admiro, que faz a diferença. Eu não estou aqui para receber os meus processos e caminhar para o escritório de advocacia e esperar o resultado deles e depois mostrar minha conta de contingência. Isso aquece meu coração quando eu ouço uma coisa como o depoimento do Humberto. E ter também toda uma pessoa concentrada em canais de comunicação, em trazer o cliente de respeito, de unir. Exatamente isso, Lorena. A gente é o meio, né? A gente está ali para trazer você a você. Os dois são iguais, são partes que estão ali com problemas. E por que não serem solucionadas por meio de um acordo, por uma tratativa alternativa, por uma autocomposição? E é por isso que a gente trabalha todos os dias para movimentar esse judiciário, para desjudicializar e cada vez mais as pessoas enxerguem outros horizontes, outras possibilidades, né? Eu queria só finalizar com vocês dois, para que eu gostaria de ouvir tanto da Lorena quanto do Humberto essa questão da desjudicialização e como isso melhora a sociedade como um todo, como cada um tem o seu papel que pode fazer um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, para que isso fique sustentável e que seja presente na rotina de todo mundo. Lorena, pode começar? Primeiras damas. Guilherme, pegando assim um pouco na linha do que eu comentei, acho que
as despesas ou os custos envolvidos numa cultura de conflito não produzem nada, não trazem nada para a gente enquanto sociedade, e aí não estou nem falando na dimensão das empresas, provavelmente estou falando de enquanto sociedade. A gente não ganha absolutamente nada com isso. E mais do que isso, né? A gente reforça um modelo que não vale nem a pena conversar. Olha aí, ó, que você vai lá e você... Então, eu acho, sabe, o Guilherme, que quando a gente fala em visão de país e de sociedade, o que a gente está querendo desesperadamente é construir confiança, é restabelecer confiança. Falando numa dimensão de relação de consumo, não tem coisa mais impressionante do que você ver um consumidor, um cliente, que se surpreende, que ele fala assim, nossa, eu nem acredito. Ele dá aquele... e aí eu falo porque... e o Humberto deve ver muito isso, porque quando você fala em educação, você está falando em projetos de vida, né? E eu não duvido que você tenha pessoas que mesmo assim têm muita dificuldade de continuar o projeto de vida delas, em razão de N questões. Então, acho que olhar para a questão da judicialização sobre essa dimensão, inclusive, tá? E não de uma dimensão de gestão de recursos, de custo, né? Ou eu acho que esse é um fator importante, né? De você restabelecer ou você se posicionar enquanto marca como alguém que acredita num caminho de restabelecimento de confiança, do diálogo, e isso acaba transbordando. De novo, para mim, isso não é uma conta que acontece exclusivamente naquele ambiente, a gente já sabe disso, né? Hoje não tem nada, as pessoas falam sobre os relacionamentos que elas têm, e a notícia, né? A geração que vem é muito pior, né? Pior, melhor, no sentido de muito mais preocupado com isso, com posicionamento, de como as empresas se colocam, como elas se posicionam, etc. A foto não está colando mais com o discurso. Esse eu acho que é um ponto importante, né? Você falou aí de questões reputacionais. O que as empresas estão sofrendo hoje, eu acho que em grande medida é isso. E aí, trazendo um pouco até um comentário que você fez, quando você falou aí do Humberto e a maneira como ele faz a gestão, é um executivo jurídico, né? Não me surpreende quando eu olho para uma empresa com essa dimensão, com esse sonho grande, né? Porque você vê nitidamente isso no discurso, é o sonho grande, eu quero revolucionar a educação, eu quero construir pessoas que realmente... E você tem um perfil de atuação no jurídico dessa maneira. Isso influencia a maneira como você se posiciona, inclusive nas decisões ou na questão da judicialização, né? Não acredito, tá, Guilherme, de verdade, não acredito que a gente tenha uma cultura litigante, não acredito. O que eu acredito que a gente tem, se a gente pegar os nossos amigos, né, a gente não vale porque a gente tem amigo advogado, né, mas se você pegar e fizer uma pergunta na rua e falar, quantas vezes você entrou com ação judicial? Você não vai encontrar tanta gente assim. O que está acontecendo, e aconteceu em grande medida, é que as empresas contribuíram para o nascimento de nichos. Isso aconteceu. E você teve gente que foi lá e construiu um negócio nos nichos. Esse eu acho, e não é um negócio, a gente fala a solução quando o mercado encontra soluções para a sociedade, não, é uma solução destrutiva, né? Ela é uma espiral que não vai trazendo nada a lugar nenhum. Então, acho que esse que é um aspecto, a gente apostar numa cultura pacificadora, olhando nessa dimensão da sociedade que a gente quer, e a maneira como eu me posiciono como marca. Não dá para dizer que eu me importo com os meus clientes se eu não me importo com os meus funcionários. Não dá para dizer que eu me importo com a sociedade se eu ignoro solenemente o tipo de problema que eu despejo no ambiente público. Acho que, e para finalizar, né, a atmosfera pública, né, o poder judiciário, a administração pública de um modo geral, ela tem que se ocupar com outros problemas. Tem outros problemas mais críticos, mais graves, que a gente precisa permitir esse espaço. Lá, sim, você tem que ter alguém arbitrando solução. Não é disso que nós estamos falando, de uma forma geral, né? Então, acho que essa aqui é a colocação que eu faria, tá? Sobre essa questão. É isso, Humberto. Eu acho que eu queria trazer um enfoque sobre alguns pontos de vista, tá? Eu acho que o primeiro é o seguinte: independentemente do resultado que uma demanda judicial traga, você não vê, na maioria das vezes, a sensação de que isso solucionou o conflito.
assim, você pode perguntar, você vai ter um ou outro ali que realmente se sente justiçado, né? Fala assim, olha, de fato atendeu meus anseios, minhas expectativas e saí de lá satisfeito. No mais das vezes, a intervenção do judiciário nem sempre traz um resultado interessante para ambos os lados, né? Esse é o ponto. Por outro lado, a conciliação sim, porque ali você percebe que os dois estão participando na construção de um relacionamento que de fato pacifique o problema. Uma das coisas que a gente começou a focar muito em melhorar nossos canais internos, melhorar nossa comunicação, é que a gente observou o seguinte: não tem outra alternativa, são duas só. Ou a gente errou, e aí a gente precisa consertar o nosso erro, ou a gente acertou e tem um processo de comunicação falho, e a gente não consegue explicar para o nosso aluno que a gente está certo, né? E aí, quando a gente começou a entender esse universo, a gente começou a melhorar nossa taxa de rematrícula, nossa taxa de retenção, o aluno passou a ser um defensor da marca, aí que vocês falaram muito da questão da imagem, né? Então, a gente construiu um relacionamento poderoso com o aluno, de modo que ele passou a ser um grande defensor nosso e, em certa medida, também passou a ser um promotor da marca, né? Porque ele acredita, ele depositou as fichas dele naquilo. No final do dia, ele vai ter sempre aquele carinho por aquela marca, porque ele vai olhar para a parede e vai ver que o título que ele tem, que ele ostenta, vem dessa universidade, né? Então, me parece que esse é o conceito. Aí tem um outro aspecto, que é o aspecto mais mercadológico. Perceba, não é um aspecto que a gente gosta, mas é um aspecto real. A Ânima é uma empresa listada na B3 em alta governança corporativa, fugiu agora o nome do termo, né? Então a gente novo mercado, a Ânima é listada em novo mercado, então ela tem a necessidade de ter altas práticas de governança corporativa e por conta disso, obviamente, a gente tem todo um cuidado na gestão dos nossos números, enfim, e de todo o nosso negócio, né? E aí, o que é interessante? Por que eu trouxe esse aspecto mercadológico? A Ânima, hoje, de todas as empresas listadas, é a que tem a melhor margem operacional. Ela tem um resultado de 35% de margem EBITDA. Por que ela tem esse resultado? Porque ela tem, na verdade, uma gestão muito profícua de todos os seus processos internos, né? Então, no final do dia, a judicialização também implica no aumento do preço, também implica em resultado que também volta para a cadeia e acaba prejudicando a relação de consumo, né? Então, quando a gente olha, primeiro, pela satisfação do cliente, que é o primeiro enfoque que eu queria dar, e você olha pelo segundo aspecto, que é a relação, a cadeia de consumo preservada, porque ambos estão satisfeitos, de verdade, o futuro é ou Câmara Arbitral ou empresas sérias como a de vocês fazendo essa conciliação. O judiciário vai ficar com uma pequena parcela daquilo que de verdade é residual e que não encaixa em nenhuma dessas outras duas. Eu acho que esse é o conceito. Eu acho que muitas empresas sérias vêm trabalhando para isso, e aí tem a ver com mindset, né? Uma das pessoas que tinha aqui na empresa, ela tinha um mindset de banco. Então, a cultura era a massificação. O conceito é não perder prazo, é administrar o maior número de processos com o menor custo possível. Só que isso não tem satisfação do cliente, isso não tem entrega, isso não torna o cara um promotor da marca, ao contrário, ele vai ser um detrator da marca. E aí não é interessante para a empresa e nem para a cadeia de consumo. Então, acho que o conceito da judicialização, a meu ver, ela vai ceder à medida em que as empresas começarem a ter o que a Lorena falou, essa cultura de verdade se interessar pelo problema. É ir lá para a mesa de conciliação. Então eu vou dar essa ideia para o Marcelo. É um dia o CEO sentar numa mesa de conciliação e ouvir a reclamação do aluno, sabe? Porque isso vai ser muito rico, né? Ou até mesmo eu mesmo sendo diretor jurídico, um dia sentar numa mesa de conciliação e ouvir a dor do aluno. Para quê? Para que a gente possa melhorar nossos processos internos e ter um resultado muito melhor. É isso. Humberto e Lorena, muitíssimo obrigado. Eu, em nome de todo o nosso time aqui do Concelia, a gente está muito satisfeito com esse evento, com a webinar de ontem, a de hoje, que é o último dia do evento que a gente está concluindo.
assino embaixo, assim, tudo que vocês falaram, os dois, ambos os lados, é isso. É trazer possibilidades, criar um canal, desmistificar o que já está pronto, olhar possibilidades e sempre colocando a vida do cliente, do consumidor, na melhor forma. Até porque todos nós somos clientes, todos nós somos consumidores. Todo mundo aqui sabe qual é o perrengue, ou já passou um perrengue de ficar esperando no telefone, ou de digitar várias coisas. Quando a gente entra em contato, e muitas das vezes humanizado, né, telefônico, para falar, olha, a gente gostaria de agendar uma sessão de conciliação para a hora e dia tal, qual o melhor horário da sua agenda? Você fala assim, nossa, como assim? Estou me sentindo privilegiada. Eu entrei na rede social, eu entrei no saque, eu liguei para a ouvidoria, eu tenho zilhões de protocolos aqui e ninguém nunca me ouviu. A gente costuma dizer que a nossa ligação primeira para ligar é a ligação de ouvir, né? Que a gente entende. É isso aí. Pois não. Justamente por isso que a empresa gostaria de agendar uma sessão de conciliação. Pode ser no melhor horário, você não precisa baixar no sistema, não precisa se vincular nada. A gente envia o link diretamente para a sua caixa de entrada ou para o seu WhatsApp, ou por SMS, da forma mais fácil, para que você esteja direto lá com o representante da empresa que está lá para solucionar o seu problema. Transformar conflitos, ou até maior hoje em dia, ações judiciais em acordos. Esse é o nosso propósito. É por isso que a gente acorda todo dia de manhã. Eu queria de novo agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite. gente. Obrigado, Guilherme. Até mais. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Tchau, tchau.